Bom, continuando, tendo visto, né, tendo tido esse primeiro contato com a noção de prova ilícita, agora a gente vai dar uma olhadinha nessas noções de provas ilegítimas, tudo bem? Vamos lá. As provas ilegítimas, elas decorrem de uma violação das normas de direito processual, geralmente numa violação da forma, da ritualística. E a gente tem que lembrar dos encontros anteriores que a forma no processo penal é garantia. Se um ato processual tem uma determinada forma para a sua produção, é porque aquele ato processual realizado com o atendimento daquela forma busca garantir uma determinada garantia. Então, por exemplo, né, a inobservância das regras relacionadas ao reconhecimento de pessoas e coisas que estão lá previstas no artigo 226 do CPP. Então, olha só, em regra, essas violações que constituiriam provas ilegítimas, elas ocorrem dentro do processo. Nós vimos que as ilícitas ocorrem fora do processo. E por ser assim, por ser violações dentro do processo, elas se sujeitam ao reconhecimento da nulidade, à decretação de sua ineficácia no processo, observando-se 4 princípios básicos quanto ao tema nulidades. Então, a questão do pas de nullité sans grief, que é a hipótese de não se declarar a nulidade se não houver prejuízo, e aqui esse princípio do pas de nullité, ele se alinha tanto às nulidades absolutas como nulidades relativas, infelizmente. É uma leitura que o professor Aurí Lopes critica muito, mas é o que infelizmente tem prevalecido. Também está atrelado, né, ao princípio da lealdade ou boa-fé, de que nenhuma parte poderá arguir nulidade que somente interesse à parte contrária, princípio do interesse, e não será declarada nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade ou na decisão da causa. Tá? Então, eu até mencionei aqui ao lado os artigos 563, que diz: nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Em seguida, o 565. Nenhuma das partes poderá arguir a nulidade a que haja dado causa ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. Princípio do interesse. E não será declarada nulidade do ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Esta questão até descrita aqui na narrativa do dispositivo legal, quando ele fala da verdade substancial, isso é motivo de muitas críticas, porque isso tende a levar a um entendimento de verdade real, e a gente sabe que este mito da verdade real, ele já foi desmentido, né? Não existe verdade real, nunca ninguém poderá alcançar a verdade real. Dentro do processo, o que se tem é a busca da verdade, né? Mas dentro da realidade processual. Muito bem. Então, é bom que você coloque nas suas anotações essas premissas, né? Que denotam o que seria uma prova ilícita e, do outro lado, o que seriam provas ilegítimas. Lembrando que provas ilícitas e provas ilegítimas são espécies das provas ilegais. Então, eu tenho provas ilegais que se subdividem entre provas ilícitas e provas ilegítimas. As provas ilícitas, aquelas que são realizadas mediante o descumprimento, a ofensa de uma regra de direito material, de uma garantia, e as provas ilegítimas, aquelas que são produzidas mediante o descumprimento de regras do direito processual, ritualística, procedimento. Tudo bem? O que é que a Constituição estabelece como inadmissíveis? Qual tipo de prova a Constituição estabelece como inadmissível? A Constituição estabelece como inadmissível no processo as provas
ilícitas. Essas não estariam sujeitas ao regime das nulidades. As provas ilegítimas, elas estão sujeitas ao regime das nulidades. Então, para que elas sejam tiradas do processo, elas precisam ter a nulidade declarada. Combinado? Bom, disciplina no Código de Processo Penal. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Lembrando, né, que aqui dentro deste artigo 157, várias coisas nós trabalharemos ainda esse semestre, mas que algumas coisas a gente vai ver de maneira fragmentada, inclusive, por isso que eu acabei aqui nesta arte, né, pulando os parágrafos 1º e 2º. Né? O parágrafo 4º não, porque ele foi revogado mesmo, você deve estar acompanhando aí no seu código. Talvez, se você estiver acompanhando num código de 2019, o seu código de 2019 não vai ter a menção ao parágrafo 5º, tá? Então, eu quero finalizar esse vídeo também com um pouco mais de 5 minutos, para a gente voltar a trabalhar essa matéria no vídeo seguinte, só um momentinho.